Dispensacionalismo. Ontem eu já me apresentei, eu sou o pastor Marcos Granconato, sou da Igreja Batista Redenção, é o nome da minha igreja. Igreja Batista Redenção é uma igreja antiga, ela tem 80 anos de existência, nós temos cerca de 180 membros e eu pastoreio lá há 25 anos, é o meu tempo de ministério ali naquela igreja. A nossa igreja ela tem um site, www.igrejaredenção, sem tio e sem cedilha.org.br. Nesse site você encontra ali algumas abinhas, onde você vai encontrar ali uma palavrinha, numa das abinhas, uma abinha denominada recursos. E ali você encontra ali também um menu, nessa aba recursos, e nesse menu você encontra um tema, um título chamado dispensacionalismo. E ali você vai encontrar vários estudos, artigos, trechos de livros. Estamos publicando um livro ali naquele site, no nosso site, e você pode se aprofundar mais nos assuntos que temos tratado aqui, consultando o nosso site, www.igrejaredenção.org.br. Muita gente visita, é um site bastante visitado, você pode aprender muitas coisas lá sobre dispensacionalismo acessando aquele site. Ontem nós iniciamos a exposição de alguns slides, aos quais demos o título de Noções Gerais do Dispensacionalismo. E falamos sobre isso, iniciamos isso, hoje vamos prosseguir. Mas antes de prosseguirmos com os slides que eu comecei a expor ontem, eu gostaria de alertar os irmãos no seguinte sentido: se você se aproximar ao longo da semana ou depois do tempo aqui, você se aproximar de um aliancista e disser para ele: olha, eu estou participando de uma conferência, de algumas palestras que tratam do dispensacionalismo. Muito provavelmente, se ele for um aliancista que está envolvido no debate, participa desses assuntos todos e lê acerca desses assuntos aí da perspectiva desses nossos irmãos, você vai se deparar com alguém que vai fazer críticas severas contra o dispensacionalismo. Ele vai dizer coisas, ou eles vão dizer coisas muito duras contra essa posição teológica. E é curioso observar, ontem eu disse aqui que nós não podemos, em hipótese alguma, considerar os aliancistas uma seita, dizer que eles não são crentes em Cristo, dizer que eles não são nossos irmãos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso até por causa da nossa visão acerca da salvação. Nós não cremos que alguém é salvo porque adota um determinado modelo hermenêutico. Não cremos assim. Nós cremos na simplicidade da fé salvífica. Nós cremos que qualquer pessoa que entenda o Evangelho, que tem seus pontos ali muito claros e simples, e crê no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é salva. Nós cremos nisso. Quando as pessoas chegam no céu, nós não acreditamos que alguém ali as questione dizendo: você é aliancista ou dispensacionalista para que eu possa deixar ou não você entrar. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos uma soteriologia bíblica. Então nós olhamos para os aliancistas e dizemos: olha, vocês são os nossos irmãos. Vocês creem em Cristo e são evangélicos de verdade. E as diferenças que nós temos não são diferenças que transformam vocês numa seita, como mormons, testemunhas de Jeová, adventistas e coisas assim. Não, nós cremos que temos pensamentos teológicos diferentes, mas somos crentes em Cristo e compartilhamos das coisas essenciais. Esse é o nosso discurso. Mas você nem sempre vai encontrar esse discurso vindo do lado de lá. Por parte dos aliancistas, nem sempre você vai ter essa concepção. Vários aliancistas vão olhar para você como se você fosse parte de uma seita. E vão até questionar se você é crente. Eu tenho visto manifestações de aliancistas que olham para alguém dizendo: o quê? Você acredita nisso?
Mas isso é dispensacionalismo. Como se ser dispensacionalista fosse abraçar a heresia de todas as heresias, o maior desvio de todos os séculos, como se estivéssemos negando a morte de Cristo, a divindade de Jesus, ou os dogmas centrais aí da fé cristã. Nós não entendemos por que essas coisas acontecem. Bem, em certo sentido nós entendemos. O que tem acontecido, que nós notamos, é que existe uma divulgação irresponsável. Nós não sabemos exatamente a fonte dessas divulgações, mas há uma divulgação irresponsável, caluniosa e mentirosa, pintando o dispensacionalismo com cores que ele não tem, atribuindo ao dispensacionalismo crenças que ele não adota, apresentando um dispensacionalismo fictício e batendo nesse dispensacionalismo fictício como se fosse o dispensacionalismo de fato. É muito fácil fazer isso. Eu crio um modelo falso, cheio de desvios, dou a esse modelo o nome de dispensacionalismo e começo a criticá-lo e bater nele ali com todas as forças. E as pessoas acreditam então, se isso é dispensacionalismo, eu ataco isso também. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse tipo de postura tem existido. E as pessoas têm abraçado essas ideias, achando que o dispensacionalismo mítico, o dispensacionalismo falacioso, o dispensacionalismo criado pela cabeça dos inimigos dessa posição teológica, é o dispensacionalismo que nós, de fato, adotamos e cremos. Então fiquem muito atentos para isso. Eu elenquei faz algum tempo, algumas acusações que são feitas contra o dispensacionalismo. E eu quero apontar aqui nesse primeiro momento para vocês isso, antes de nós entrarmos na exposição dos slides que começamos ontem. Então notem quais são as principais acusações contra o dispensacionalismo. São coisas que nós não sabemos, não dá para acreditar. Vejam, primeira acusação: o dispensacionalismo ensina duas formas de salvação, pelas obras e pela fé. Irmãos, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras diante disso aqui. De onde tiraram isso? Bem, parece que a resposta à pergunta de onde tiraram isso não é tão difícil de descobrir ou de obter. Dizem que, eu não tive acesso a isso, dizem que na primeira edição da Bíblia de Scofield, que é uma Bíblia dispensacionalista, o autor das notas, o Cyrus Scofield, ele fez um comentário acerca disso, um comentário errado acerca disso, dando a entender que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras e no Novo é pela fé. Na segunda edição foi feita a correção disso. Disseram, não, isso está errado, isso aqui não é o que nós cremos. E foi feita a correção, mas era tarde demais. E então colocaram isso como uma doutrina dispensacionalista. E mesmo que eu chegue e diga a alguém, olha, eu sou dispensacionalista e eu não creio nisso, isso foi um erro na primeira edição daquela Bíblia. Foi uma falha que nós reconhecemos que existiu, mas não cremos nisso. Não, vocês creem. Mas eu sou dispensacionalista e eu estou dizendo que eu não creio. Não, você crê. Mas não tem como continuar a conversa, não tem jeito. E isso tomou um vulto muito grande. Observem, por exemplo, o que aconteceu com o fundador do seminário de Dallas, Seminário Teológico de Dallas, onde estudou, onde se formou aquele professor que eu mencionei ontem, o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Se formou nesse seminário, Dallas Theological Seminary. O fundador desse seminário, Lewis Sperry Chafer, claro, dispensacionalista, o seminário era dispensacionalista. Ele escreveu uma teologia sistemática dispensacionalista. E ele foi acusado
de ensinar a salvação pelas obras. E ele disse: olha, eu não concedo a ninguém, ele afirmou palavras dele, ele disse: eu não concedo a ninguém o primeiro lugar na defesa da salvação pela fé somente, sempre, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu creio que a salvação é pela fé somente, e a salvação, ela só é possível pela provisão feita na morte de Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E eu defendo isso com unhas e dentes, e eu não concedo, como já disse, o primeiro lugar nessa defesa a ninguém. Eu sou o primeiro a defender isso. Mas atacaram esse homem e o caluniaram, dizendo que ele defendia a salvação pelas obras e pela fé. Há um detalhezinho aqui. Eu sou calvinista na minha soteriologia. Como eu não sou aliancista, então dizem que eu não posso adotar o termo reformado, porque o que é um pastor reformado? O que é um teólogo reformado? Um teólogo reformado não é somente o teólogo calvinista na soteriologia, que adota os 5 pontos do calvinismo do Sínodo de Dort, de 1618. Os seminaristas aqui sabem do que estou dizendo. Então dizem para mim: pastor Marcos, você é um calvinista só no campo da soteriologia, você é um calvinista estrito, você não é um calvinista no sentido pleno, porque o calvinismo no sentido pleno é um modelo que segue na esteira dos teólogos da Holanda no século XVII. E os teólogos holandeses no século XVII, eles eram aliancistas. Então, como você não é aliancista, você não pode receber o título, você não pode ser chamado de um pastor reformado. Ok, não tem problemas, de fato a linguagem técnica é essa. Quem é o pastor reformado? É o pastor que crê na reforma, nas doutrinas da reforma. Não é isso. Os pastores que creem na doutrina da reforma são pastores protestantes. Para eu dizer assim: olha, você é um pastor reformado, esse indivíduo, de acordo com a tradição da linguagem teológica, técnica, do nosso contexto evangélico teológico, para eu chamar alguém de pastor reformado, essa pessoa tem que ser mais do que alguém que aceita a soteriologia de Dort. Não basta crer na eleição, na predestinação, na perseverança dos santos, não. Para ser chamado de reformado, tem que adotar o modelo teológico dos teólogos, dos mestres pastores da Holanda no século XVII. E eles eram aliancistas. Então, como eu posso me definir? Eu não posso me definir como um pastor, um teólogo reformado. Não posso. Se eu quiser me apegar à linguagem técnica usada atualmente. Então o que eu digo? Eu sou um pastor calvinista na soteriologia, mas eu não me defino como reformado, porque não sou aliancista. Eu creio nas doutrinas da reforma, mas eu não sou aliancista. O aliancismo é do século XVII, o aliancismo não é do século II, do século III, como dizem por aí, não. O aliancismo surgiu no século XVII, e eu não creio nas doutrinas aliancistas, logo eu não posso ser chamado de um pastor reformado no sentido técnico, como é dito por aí. Muito bem, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu tenho percebido, nós percebemos ao longo da história, que entre os pastores reformados, não todos, irmãos, eu fico muito preocupado em fazer uma afirmação como essa que vou fazer agora, mas eu vou fazer. No meio reformado existe, e a história tem mostrado isso, nós temos visto isso, existe no meio reformado, por parte de algumas pessoas, nós não podemos nomeá-las aqui, eu nem quero fazer isso. Talvez essas pessoas sejam até vítimas de informações falsas, não sei. Mas há no meio reformado, infelizmente, existe uma prática que é errada. E que prática errada é essa? No meio reformado existe a prática de destruir a reputação
e destruir a teologia de uma pessoa, a fim de fazer com que os pontos de discordância que ela tem comigo sejam ridicularizados e rejeitados por todos. Isso não se faz. Isso não se faz. Vocês viram que eu falei aqui sobre Lewis Sperry Chafer. Qual era o objetivo dos aliancistas, de alguns aliancistas, de atacarem a soteriologia dele? Para que fazer isso, sabendo que ele não cria nessas coisas? Para que destruir a sua reputação teológica, por assim dizer, doutrinária, por assim dizer? Para que fazer isso? Porque ele era dispensacionalista. Se eu conseguir pichá-lo e destruir a sua reputação nesse campo, com essa reputação indo rio abaixo, vai rio abaixo também o dispensacionalismo que ele adota. Nós temos visto esse tipo de prática em outros momentos. Vou dar um outro exemplo aqui do que já aconteceu no passado. Vocês já ouviram falar de Jacó Armínio? Jacó Armínio, pai do arminianismo. Eu sou contra o arminianismo. Na minha visão, o arminianismo é uma visão, é uma concepção errada do começo ao fim. O arminianismo nega a eleição incondicional. O arminianismo nega a perseverança dos santos, por exemplo. O arminianismo nega a total depravação, defendendo o livre-arbítrio. O arminianismo apresenta tudo isso. E eu sou o inimigo número 1 do arminianismo. E os irmãos têm visto, os irmãos que acompanham meu ministério sabem disso. Nos debates de que eu participo, os livros que eu escrevo, as palestras que eu dou, eu ataco sem dó o arminianismo. E muitos arminianos têm até raiva de mim. Bom, entra na fila, porque não tem. Eu considero isso realmente errado. E isso traz problemas para a igreja, isso traz problemas para as vidas das pessoas. Não é uma questão meramente cerebral, mental. Não, o arminianismo prejudica as igrejas. Eu creio que o grande caos que está instalado hoje em dia no evangelicalismo, grande parte do problema é o fato das igrejas serem arminianas. Se não fossem arminianas, tivessem uma visão calvinista da realidade soteriológica, não seriam o que são. Então por isso eu ataco bastante. Mas uma coisa é certa: no passado, quando Armínio passou a expor suas ideias, o que fizeram com ele, alguns teólogos da Universidade de Leiden, na Holanda, o que fizeram com ele não se faz. Não se faz. Aliancistas, reformados, difamaram esse homem a tal ponto que tentaram destruir totalmente a sua reputação. E Armínio era um santo, diga-se a verdade. Ele era um crente piedoso, um homem de Deus, um homem temente à palavra. Ele tinha questões sérias acerca da eleição e outros temas, porque naqueles dias a universidade enfatizava demais a predestinação, e isso incomodava alguns. Isso incomodou inclusive o pai do aliancismo, Johannes Cocceius. Ele ficou incomodado com essa insistência tão grande na eleição, sobre a doutrina da eleição, e ele reagiu a isso criando o aliancismo. Mas era um homem santo, Jacobus Arminius, era um homem santo. O que fizeram? Irmãos, os irmãos não acreditam. Escreveram panfletos com heresias e assinaram os panfletos como sendo de autoria dele. O que é isso? Com quem estamos lidando? Crentes fazendo isso? Criando heresias e colocando o nome dele ali, como se ele fosse o autor. Ele disse na sua defesa, eu li suas obras, ele disse: olha, eu nunca escrevi isso, eu não sou o autor dessas frases, eu nunca ensinei essas coisas. Mas o que queriam fazer? Queriam destruir a sua reputação doutrinária, para com isso afetar aqueles pontos de que discordavam. Eu mencionei Scofield, o autor daquela Bíblia anotada, a Bíblia de Scofield. Os irmãos têm visto, eu não sei se os irmãos têm visto comentários rodando aí pela internet acerca dele. Eles os acusam de alcoólatra, golpista, foi preso por falsificação,
abandonou a esposa, se divorciou, depois se casou com outra mulher. É isso que dizem por aí. E sabem de uma coisa? Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Scofield era alcoólatra, golpista, foi preso por falsificação, abandonou a esposa. Tudo isso é verdade. Mas um detalhe é omitido. Ele foi assim 10 anos antes de se converter. Por que esse detalhe é omitido? Já imaginou se eu fosse construir a sua reputação a partir do que você fazia quando você era incrédulo? O que vai sobrar? Mas essas coisas são omitidas. Por quê? Eu tenho que destruir a reputação desse homem. Porque destruindo a reputação desse homem, quem sabe eu destrua também a visão teológica dele, que é contrária à minha. É muito triste isso. Eu mesmo, claro, eu não sou famoso, não estou aí na vanguarda da teologia do Brasil, nada disso. Mas eu tenho várias pessoas que me conhecem. E quando eu passei a expressar que eu era dispensacionalista, os irmãos não acreditam. Quantos inimigos surgiram no meio aliancista? E pior do que isso, começaram a dizer, acredite se quiser, começaram a dizer que eu negava a divindade de Cristo. Irmãos, eu vou usar as palavras de Louis Sperry Chafer. Eu não concedo a ninguém o primeiro lugar na defesa da divindade de Cristo. Mas quando descobriram que eu era dispensacionalista, eles me aplaudiam e me acompanhavam enquanto eu defendia a doutrina da eleição, porque era do time deles. Mas quando souberam que eu, que defendia a doutrina da eleição, era dispensacionalista, o castelo todo desabou. E passaram a me difamar na internet, dizendo inclusive que eu não cria na divindade de Cristo. Com base em quê? Quando eu disse isso? Mas afirmaram isso: você não crê, esse homem, cuidado com esse homem, cuidado com esse pastor, ele não crê na divindade de Cristo, nem na divindade do Espírito Santo. Absurdos, coisas que eu nunca ensinei. Os irmãos têm aqui os meus livros, os irmãos têm aí o pequeno manual de doutrinas básicas que eu trouxe aqui. Os irmãos vão ver lá Cristologia, um dos temas que eu ensino, a divindade de Cristo no meu livro. Ensino isso desde sempre. Mas me acusaram disso simplesmente porque eu sou dispensacionalista. Então, irmãos, cuidado com isso. A mentira, essa afirmação que eu mencionei há alguns minutos, o dispensacionalismo ensina duas formas de salvação, obras e fé. Mentira, não ensina, não acreditem nisso. Isso é parte das calúnias que grupos aliancistas divulgam por aí afora. Não todos, sei de aliancistas, muitos, a maioria são homens de Deus, piedosos e rejeitam esse tipo de prática. Cuidado com isso, não siga nessas direções caluniosas que muitos grupos aliancistas têm promovido. Uma segunda acusação, essa aqui é algo absurdo. O dispensacionalismo pré-tribulacionista, que é o modelo que nós acolhemos, nós cremos, 1 Tessalonicenses 4, nós cremos que a igreja será arrebatada. Crer no arrebatamento não é nada ligado exclusivamente ao dispensacionalismo, não. Todos os crentes creem no arrebatamento, todos. Porque o apóstolo Paulo ensina isso em 1 Tessalonicenses 4. A questão não é se o arrebatamento vai existir ou não. Os crentes todos dizem, vai existir, vai acontecer, haverá o dia em que os crentes serão levados para o encontro do Senhor nos ares. Isso vai acontecer um dia sim. Todos os crentes creem nisso. Mas o arrebatamento pré-tribulacional, antes da tribulação, é geralmente conectado ao dispensacionalismo. Então, o que dizem? Dizem o seguinte: o dispensacionalismo pré-tribulacionista, porque existe um dispensacionalismo que não é pré-tribulacionista, mas o dispensacionalismo pré-tribulacionista surgiu dos devaneios de uma senhora chamada Margaret MacDonald, maluca, uma moça doida. Eles dizem o seguinte: olha, o fundador do dispensacionalismo no século XIX, parênteses, o dispensacionalismo não nasceu no século XIX.
mas eles dizem isso. O fundador do dispensacionalismo no século XIX se chamava João Nelson Darby. Realmente esse teólogo existiu, um grande teólogo, João Nelson Darby. Ele é o fundador dos Irmãos de Plymouth. E no Brasil, a denominação que ele fundou se chama Casa de Oração ou Igreja dos Irmãos. Eu não sei se os irmãos conhecem, tem aqui essa denominação. Se tem aqui na Bahia essa denominação, mas ela é muito forte no Espírito Santo. Ela é muito forte no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Em São Paulo ela não é tão forte. Não sei se aqui na Bahia ela é forte. A Casa de Oração, a Igreja dos Irmãos. Não é uma denominação grande. Geralmente os salões de culto são pequenos e elas são integradas aí por 80, 100 pessoas. Mas é uma igreja séria. Eu conheço pastores da Casa de Oração da Igreja dos Irmãos, já preguei em congressos deles, já preguei em conferências deles, são homens de Deus. Eu conheço um dos grandes líderes no Brasil dessa denominação, que é o Jabesmar Guimarães. É meu amigo, meu colega de seminário, amigo pessoal, é como um irmão para mim, é um homem santo de Deus, Jabesmar Guimarães, e é um dos grandes representantes aí dessa denominação aqui no Brasil, a Igreja dos Irmãos, descendentes aí dos irmãos de Plymouth, fundados por João Nelson Darby. Então eles dizem o seguinte: olha, João Nelson Darby, ele aprendeu o seu pré-tribulacionismo com essa maluca chamada Margaret MacDonald, que era uma mulher que tinha visões, ela falava em línguas, era toda maluca e tudo mais, e ela teve essas visões aí. Irmãos, isso é uma mentira sem tamanho. Eu vou explicar por quê. Porque é uma mentira sem tamanho. As pessoas que divulgam isso ou são mal intencionadas ou são mal informadas. Eu quero crer na segunda opção, é falta de informação. João Nelson Darby, quando ele soube que estava havendo um movimento na casa dos MacDonald, um movimento espiritual, nunca tinha visto essas coisas, essas manifestações todas, ele foi verificar. E ele fez um relatório acerca do que ele viu. E ele considerou o que ele viu como algo que não era obra do Espírito Santo. E nesse relatório ele colocou isso: olha, o que eu vi lá foram manifestações estapafúrdias. Ali, coisas de pessoas desequilibradas, ele disse. E colocou isso no relatório. No seu relatório, ele nem mencionou Margaret MacDonald. Mas então disseram o seguinte: olha, ele não mencionou Margaret MacDonald porque ele furtou a doutrina dela. E não mencionou nem ela, nem a doutrina, para posar de autor dessa doutrina. Irmãos, como alguém pode falar uma coisa dessas? Não tem evidência nenhuma no que ele escreveu, nada. Não, ele não fala dela porque ele quer ser o dono, ele quer ser o pai da criança, ele quer ser o pai do pré-tribulacionismo. Então por isso ele não fala nada sobre isso aí. Não fala sobre ela, nem sobre o que ela ensinava, mas ele aprendeu com ela. Irmãos, existe um livro chamado For Zion's Sake, Por Amor de Sião. É um livro que foi escrito por Paul Richard Wilkinson. Os irmãos não têm esse livro em português. Eu conversei com esse autor, ele é um autor inglês. Conversei com ele há alguns anos, lendo o livro, gostei muito do livro. E eu conversando com ele, eu pedi se eu poderia publicar a tradução do livro no meu site, no site da nossa igreja. E ele, muito bondosamente, ele concedeu autorização para que eu publicasse as traduções dos capítulos do livro no meu site. E nós começamos então a fazer as traduções. Os irmãos, se entrarem no site da igreja, Igreja Batista Redenção, vão ter acesso ali aos primeiros capítulos desse livro. Vamos publicar todo o livro, mas os irmãos terão acesso aos primeiros capítulos desse livro, do For Zion's Sake, Por Amor de Sião. E o que ele faz? Ele pega, inclusive, textos escritos pela própria Margaret MacDonald. E sabem o que nós descobrimos lendo os textos da Margaret MacDonald? Sabe o que descobrimos? Que Margaret MacDonald era pós-tribulacionista. Como ele roubou uma doutrina de alguém, sendo que esse alguém não cria nessa doutrina? Sabe o que ela diz nos seus escritos? Que nós vamos passar pela tribulação e que nós temos que nos preparar para enfrentar o anticristo. Ela é pós-tribulacionista.
Mas os aliancistas ficam insistindo, não, ele aprendeu com ela o pré-tribulacionismo, mesmo que ele não tenha mencionado isso, ele ficou em silêncio para bancar o pai da criança. E prosseguem nessas coisas. Os que não dizem isso dizem o seguinte, não, ele aprendeu isso com os jesuítas, com um jesuíta chamado Manuel Lacunza, que era chileno. Ele aprendeu isso através de Manuel Lacunza, que era chileno, e que ensinava essas coisas. Ele cria no milênio também, como Darby cria, e ele aprendeu isso também por meio dos irvingitas, que era uma seita que dizia que Jesus assumiu a humanidade decaída. Veja com quem esse homem anda. Esse homem anda com os jesuítas. Esse homem aprendeu com Margaret MacDonald. Esse homem abraçou, ele era amigo de uma seita que dizia que Jesus abraçou uma natureza pecaminosa. E dizia essas coisas. Bem, já disse, ele reprovou Margaret MacDonald. E pior, Margaret MacDonald era pós-tribulacionista. Quanto aos jesuítas, o catolicismo, John Nelson Darby atacava o catolicismo e pregava contra o catolicismo aos camponeses da Inglaterra e da Escócia. Como ele pode ser associado ao catolicismo e aos jesuítas? Mais ainda, ele conheceu o movimento de Irving, os irvingitas, heréticos. Olhem o que ele disse, vejam o que ele fala. Ele diz claramente, abre aspas, palavras de John Nelson Darby: a obra do inimigo era claramente manifesta na igreja de Irving. É o que ele diz sobre Irving. Como alguém pode dizer que ele aprendeu com esses homens, que ele defendia esses homens, que ele está associado com esses homens? Mais uma vez o que acontece é isso, é um trabalho de tentativa de destruição da reputação, para com isso atacar o dispensacionalismo. São mentiras, mentiras. Não se debate, não se realiza um debate sério na teologia por meio desse tipo de expediente, criando mentiras, calúnias, para tentar destruir o oponente. Não se faz isso. E aliancistas têm feito isso. Se conscientemente ou não, não sabemos. Mas têm feito isso, eu sei que têm feito isso, e eu já fui vítima disso. Outra acusação falsa. Prestem atenção nisso, aqui uma acusação relacionada a um texto bíblico. O dispensacionalismo ensina que durante a grande tribulação, as conversões acontecerão sem a ação do Espírito Santo. Quem disse isso? Quem disse que esse ensino é parte dos dogmas ou dos itens doutrinários do dispensacionalismo? Se os irmãos olharem o texto de 2 aos Tessalonicenses 2, abram suas Bíblias, por favor. 2 aos Tessalonicenses 2, versículos 5 a 7. 2 aos Tessalonicenses 2, versículos 5 a 7. Vejam o que diz esse texto. Diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, falando sobre escatologia. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, o anticristo seja revelado, somente em ocasião própria. 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que acontece nesse texto? Nesse texto aparece uma figura misteriosa, que Paulo não diz quem é. Ele diz que antes da vinda de Cristo, surgirá aquele que detém, ou melhor, será removido aquele que detém o anticristo. Agora sabeis o que o detém. Bem, Paulo tinha conversado com os tessalonicenses. Eles sabiam a que Paulo estava se referindo, nós não. Quem é o que o detém? Quem detém o anticristo? Nós não sabemos.
Evidentemente, em face disso, quando nós não temos a informação, nós temos que abandonar a exegese por um tempo e tentar descobrir por outras vias quem é o que o detém. Alguns dizem, olha, o que o detém é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, então o anticristo vai surgir. Ok, o texto não está dizendo quem é. Pode ser? Pode ser. Outros dizem, olha, o que o detém é o atual sistema de governo humano. Esse atual sistema de governo humano é o que detém o anticristo, porque o anticristo vai ser um príncipe de autoridade mundial. Quando esse governo humano na sua atual forma for removido, então o anticristo vai se manifestar. Ok, talvez seja isso, não sabemos. E outros dizem, olha, o que o detém pode ser o Espírito Santo. Pode ser o Espírito Santo. Ele vai ser retirado e aí o anticristo vai se manifestar. Eu pessoalmente, eu sou dispensacionalista, mas eu não creio que seja o Espírito Santo. Eu sou pré-tribulacionista, mas eu não creio que seja a igreja. Não creio que seja a igreja que está detendo o anticristo. O que você crê, pastor? Olha, eu não tenho elementos aqui no texto, é difícil. Eu posso dizer o que eu acho. O que eu acho. O que eu vou dizer é o que eu acho. Não tem força doutrinária, não compõe o meu sistema doutrinário, não tem autoridade bíblica, nada disso. O que eu posso é apenas dizer a minha inclinação. Eu acredito que seja o governo humano. Eu tendo nessa direção, mas isso não caracteriza o dispensacionalismo. Assim como aqueles que dizem que é o Espírito Santo, também não caracterizam o dispensacionalismo. Isso é apenas especulação teológica, nada além disso. Dizer que o dispensacionalismo ensina isso, que o Espírito Santo vai ser removido e as pessoas vão se converter durante a grande tribulação sem ação do Espírito Santo, é um absurdo. Nós não ensinamos isso. Talvez haja algum dispensacionalista que afirme isso claramente. Não, aqui é o Espírito Santo e as pessoas vão se converter por outras vias. Não sei, eu nunca vi. Mas pode ser que haja alguém, mas isso não compõe o sistema. E o texto é complicado, é mais complicado, o texto é mais difícil, porque notem, se você olhar na versão que nós temos aqui, você vai ver o versículo 5 dizendo, e agora sabeis o que o detém. O que, a palavrinha o que, essa construçãozinha se refere não a uma pessoa, mas a uma coisa. Inclusive no grego, porque é adotado o neutro aqui. O gênero neutro, no grego existem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Quando você usa o neutro, não é para pessoas. As pessoas têm gênero, masculino ou feminino. Tem gente que fala que tem muito mais, mas nós que somos crentes, cremos que são só 2, masculino e feminino. Mas no grego existe o gênero neutro, aplicado a coisas. E aqui o texto usa o gênero neutro. Olha, vocês sabem o que o detém. É algo, é alguma coisa. Mas para piorar, quando chegamos no versículo 7, o texto diz assim, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Agora usou o gênero masculino, agora é uma pessoa. Então confundiu tudo. No versículo 5 é uma coisa, no versículo 7 é uma pessoa, e nós não sabemos o que é, afinal de contas. Tem que ser uma coisa pessoa, uma pessoa coisa. O que é isso? Eu acredito que o que se encaixa nisso é o governo humano. O governo humano se encaixa nisso. É algo e é alguém. Por isso eu tendo nessa direção. Mas não podemos asseverar isso com assertividade, com toda certeza. E isso não compõe, a definição disso não compõe o dispensacionalismo. Dizer que nós cremos que durante a grande tribulação o Espírito Santo não estará aqui e as pessoas vão se converter sem a ação do Espírito Santo, é uma acusação falsa contra o nosso sistema. Outra acusação falsa, o dispensacionalismo ensina 2 vindas de Cristo. Outra mentira, nós não ensinamos 2 vindas de Cristo, nós ensinamos que haverá o arrebatamento e a igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares. A vinda de Cristo propriamente dita é o momento, é o evento em que Ele pisa neste mundo, Ele pisa nesta terra, Ele pisa aqui.
Essa é a segunda vinda. O arrebatamento, nós entendemos que não se encaixa na definição técnica de segunda vinda propriamente dita. Podemos chamar de a vinda para a sua igreja, talvez. Podemos dizer, olha, ele virá para a sua igreja, ok. Mas não é uma segunda vinda, é a vinda para a sua igreja nos ares. Quando ele vai recebê-la, ela será arrebatada e estará com ele. Mas a segunda vinda é uma só. Quando ele chega, coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e liberta Jerusalém e estabelece o seu reino. É isso que nós cremos, com base inclusive no texto de Zacarias 14. É uma acusação falsa, portanto. Outra acusação falsa: o dispensacionalismo ensina que o arrebatamento será secreto. O que é arrebatamento secreto? As pessoas estão andando na rua e desaparecem, fica só a roupinha caída no chão. Todo mundo arrebatado, os crentes e as roupinhas ali caídas no chão. Inclusive as criancinhas também, fica lá a fralda no chão e a criança sobe. Dizer que nós ensinamos isso é aprender dispensacionalismo com filmes de Hollywood. Quem disse que nós cremos nisso? Quem disse? Na verdade, se você olhar os arrebatamentos que há na Bíblia, e há alguns, todos eles foram visíveis. Vocês se lembram do arrebatamento de Elias? Foi arrebatamento secreto? Não. Eliseu viu e ficou gritando lá: meu Senhor, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele gritava, como se Elias fosse a grande defesa de Israel. Mas ele viu o arrebatamento de Elias. Vocês se lembram do arrebatamento, entre aspas, de Jesus, quando ele foi assunto aos céus? Foi um arrebatamento aquilo. Ele foi arrebatado aos céus, ele foi assunto aos céus. Foi visível ou invisível? Visível. Os varões que apareceram diante dos apóstolos naquele momento disseram: olha, este mesmo Senhor que vocês viram subir, ele virá da mesma forma como vocês o viram subir, ele voltará. Arrebatamento visível. Vocês ouviram falar já das duas testemunhas do Apocalipse? Vejam Apocalipse 11, observem. É interessante o que os aliancistas falam sobre Apocalipse 11. Eles falam que essas coisas todas, muitos aliancistas dizem que essas coisas todas já aconteceram, estão acontecendo. Eles não fazem uma leitura profética, ou plenamente profética do Apocalipse, mas somente algumas partes são proféticas, outras não, outras dizem respeito aos dias atuais. Apocalipse 11, versículos 11 e 12, veja o que diz aí. Fala sobre duas testemunhas que vão surgir. E depois serão mortas. Elas farão grandes coisas, não sabemos quem são. Algumas pessoas tentam identificar como Elias e Moisés, nós não sabemos quem são. Eu prefiro não dizer quem são, porque não sei, o texto não diz. Se o texto não diz, eu também não vou dizer quem são. Eu não sei, o texto não revelou. Não vou chutar, porque posso errar. Então o que eu sei? Eu sei que Deus vai levantar duas testemunhas no tempo da grande tribulação, e elas farão grandes coisas. Serão duas testemunhas santas que agirão em nome de Deus com grandes poderes sobrenaturais. Veja o que acontece com elas. Depois dos 3 dias e meio, elas são mortas, o texto ensina. As pessoas comemoram a morte delas. O mundo troca presentes alegremente, comemorando a morte das duas testemunhas. E o texto diz no versículo 11: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O texto diz que esses dois homens que surgirão no futuro e que farão grandes maravilhas e que serão testemunhas de Deus,
Estes 2 homens serão mortos, não serão sepultados, o mundo vai celebrar a morte deles, mas eles vão ressuscitar e vão subir ao céu, serão arrebatados. E serão arrebatados visivelmente. Todos os arrebatamentos que há na Bíblia são visíveis. Por que eu tenho que crer que? Porque eu sou acusado de crer que o arrebatamento da igreja não será. Porque assistiram um filme chamado Deixados para Trás, que criaram essa ideia e atribuem agora isso ao dispensacionalismo, como se isso fosse uma doutrina nossa. Isso não é verdade. Interessante, vocês já viram as explicações sobre esse texto dos aliancistas? Já viram? Os aliancistas dizem o seguinte: as 2 testemunhas são a igreja. Eu não sei de que modo isso se encaixa na igreja, realmente. Realmente fica difícil. O texto fala que se alguém tentar causar dano às 2 testemunhas, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Esses homens matam pessoas, são instrumentos do juízo de Deus. Eu não sei como se encaixa a igreja nisso. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Devem estar aqui no Nordeste. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Isso é igreja? Isso é igreja? É isto? Nós temos isso? Esses homens estão zombando de nós? Estão duvidando da nossa inteligência? Será que eles pensam que não sabemos ler? Como aplicar isso à igreja? E há interpretações piores. Sabe o que dizem? Que essas 2 testemunhas não são pessoas. São o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é isso? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como é que eu mato o Antigo Testamento e o Novo Testamento e deixo sem sepultar e eles ressuscitam e sobem aos céus? Como isso? Meus irmãos, eu tenho que espiritualizar todo o texto, eu tenho que sacrificar todo o texto, eu tenho que jogar fora todo o texto para fazer isso. E pior, eu tenho que sacrificar a minha própria inteligência para negar o que eu estou lendo aqui. É um suicídio intelectual, é o suicídio da mente fazer algo assim. Mas eles ensinam isso para quê? Apenas para dizer que o dispensacionalismo está errado. Não há sentido em interpretações assim. Isso não é interpretar a Bíblia. Isso é atribuir à Bíblia o sentido que eu acho melhor. É inventar, é criar um significado e colocar esse significado inventado no texto. Algo que o texto nunca diz, ele começa a dizer, porque eu inventei um sentido e coloquei ali. É isso que os aliancistas fazem com todo o livro do Apocalipse. Já viram as explicações sobre os 144 mil? Já viram? Irmãos, é zombaria aquilo. O que dizem sobre os 144 mil, a interpretação que fazem, é uma forma de zombar de todo mundo, só pode ser. É dizer, olha, vocês são todos ignorantes, vocês são todos burros, vocês não sabem ler, então eu vou dizer uma estupidez imensa aqui e vocês vão acreditar. Sabe o que eles falam? A Bíblia diz que os 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. São homens, não são mulheres, são homens castos, que recebem o selo de Deus e vão proclamar o Evangelho. São testemunhas de Deus, 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, do sexo masculino, não casados, castos. Bem, sabe como os aliancistas interpretam os 144 mil? Os 144 mil são a igreja. Mas como? A igreja tem mais do que 144 mil pessoas. Não, mas isso é simbólico. Mas eles são homens, a igreja tem homens e mulheres e crianças. Não, mas homens é simbólico. Mas eles são castos, são pessoas que não tiveram relações. Na igreja, há pessoas casadas. Não, mas ser casto é simbólico. Mas eles são judeus. Não, mas isso é simbólico. Mas são 12 mil de cada tribo. Mas isso é simbólico. Ou seja, o texto não diz nada. Tudo que o texto diz, ele não diz. São homens? Não são, são homens e mulheres.
São judeus? Não são, são gentios também. São 144 mil? Não são, são muito mais. São castos? Não são, são casados. Então para que serve o texto afinal? O que ele está me dizendo? Nada. Ele está dizendo o que eu quero. Eu invento algo na minha cabeça, não está lá, não está em lugar nenhum, não tem sinal nenhum dessas coisas no texto. Mas eu pego essas ideias e jogo lá dentro. Sabe qual é o selo? O batismo. O selo é o batismo. Por quê? Porque eu quero. Apocalipse não fala nada de batismo em lugar nenhum. Mas o selo é o batismo. Por quê? Onde você está vendo elementos do batismo aqui? Onde? Onde isso aparece? Onde está na gramática? Onde está no vocabulário aqui? Onde está no contexto? Em lugar nenhum. Como você achou o batismo aqui? Eu quero que o selo seja o batismo. E eu coloco aqui. E eu sou pastor, eu sou inteligente, eu estudei, eu sei, vocês têm que acreditar em mim. Isso é zombar das ovelhas. Isso é zombar dos ouvintes. Isso é duvidar da inteligência do povo de Deus. Simplesmente para fazer o meu sistema teológico funcionar. Eu sacrifico o texto, eu sacrifico a linguagem, eu sacrifico o sentido das palavras, eu jogo fora o dicionário, eu jogo fora a gramática, eu jogo fora tudo, o bom senso eu jogo fora, para fazer valer o meu modelo doutrinário. Isso é fazer teologia? Não. E muitos desses homens se apresentam como a nata da teologia brasileira. A elite pensante. É essa aí. Acredite se quiser. É de doer. Uma outra acusação falsa. O dispensacionalismo foi inventado agora, no século XIX. É uma mentira que inventaram recentemente. Outra mentira. Quem inventou o dispensacionalismo não foi John Nelson Darby. Ensinos ligados às nossas convicções dispensacionalistas existem já nos pais da igreja do século II. Eu sei, a minha formação é em história eclesiástica, a minha tese foi sobre o século II. E há elementos doutrinários na mente dos pais da igreja do século II, que são elementos claramente ligados ao que nós associamos aí ao dispensacionalismo. Inclusive por parte de Irineu de Leão, grande teólogo do século II, ele ensina coisas, especialmente em relação ao contato da igreja com a lei, que são convicções que nós como dispensacionalistas assinamos embaixo, com toda a convicção, o que Irineu ensina sobre a lei. Mas enfim, o que aconteceu na verdade é que em 1687 nós já temos a sistematização do dispensacionalismo através de um teólogo chamado Pierre Poiret. Em 1687, se você quer marcar uma data para o surgimento do dispensacionalismo no seu formato sistemático e oficial, essa seria a data, 1687, com Pierre Poiret, que ensinava 7 dispensações, incluindo o milênio. Mas, além dele, também nós temos John Edwards, que cria em 6 dispensações em 1699. E o famoso Isaac Watts, autor de vários hinos que nós cantamos, ele cria em seis dispensações, isso é no final do século XVII, passagem para o século XVIII. E o aliancismo, quando surgiu, eu já mencionei aqui, surgiu em 1648, na mesma época, com Johannes Cocheius. Por quê? Johannes Cocheius era calvinista e ele estava incomodado com a ênfase muito grande dada à predestinação, porque anulava praticamente o homem. Ele entendeu então que uma teologia pactual valorizaria a participação do homem também, já que num pacto 2 partes estão presentes. Então, para tentar neutralizar a ênfase tão grande dada à doutrina da eleição, que era muito comum na Universidade de Leiden, na Holanda, ele então elaborou o aliancismo, propondo aí o pacto das obras, explicando o pacto das obras, o pacto da graça, e tudo isso através de uma visão aliancista, pactual, para realçar a participação humana, neutralizando um pouquinho a grande ênfase só no lado divino que a doutrina da eleição propunha. Então não acredite nessas coisas.
O dispensacionalismo tem a mesma idade do aliancismo, se nós olharmos do ponto de vista da sua formulação sistemática. Então, irmãos, fiquem atentos para isso. Não se deixem levar por essas mentiras que são apresentadas por aí afora, essas calúnias que são apresentadas por aí afora. Muito bem, queridos, vamos caminhar mais um pouco então naqueles slides de ontem. Eu quero prosseguir com vocês. Vamos checar o nosso horário. Agora são 8h18. Até que horas eu vou hoje? 8h30? 8h30. 9 da manhã? Ok. Vamos mais um pouquinho aqui. Já deu para perceber que essa matéria é muito vasta. É muito vasta. Eu estava conversando com os irmãos organizadores, dizendo: olha, isso é matéria para 1 ano de seminário. É muita coisa. É muita coisa. Não dá tempo de falar tudo em 4 palestras. Mas nós vamos tentar cobrir o máximo possível. Amanhã eu quero reservar um tempo para realçar a questão da diferença entre igreja e Israel, porque eu sei que esse é um tema muito pujante e muito presente nos debates, e eu quero mostrar para vocês porque nós não cremos que a igreja seja Israel e as consequências perigosíssimas e desastrosas que isso já trouxe para a humanidade. Eu falo: pastor, como assim? Vocês não têm ideia do que isso causou. O supersessionismo, a teologia da substituição, como é chamado. Vocês não têm ideia das tragédias que isso causou na história da humanidade. Vocês não têm ideia. Nós negamos frontalmente o supersessionismo, a teologia da substituição, a afirmação de que a igreja tomou o lugar de Israel. Negamos frontalmente isso. E amanhã nós vamos falar sobre esses assuntos. Mas eu quero falar aqui com vocês. Já está lá? Já está lá, ok. Veja aí, esse último ponto que aparece aqui no quadro, e nós paramos aí ontem. Veja aí, nós dissemos que dentro do sistema aliancista, por ser tudo um bloco só, todos os pactos seriam um pacto só, o pacto da graça, então nós todos estamos debaixo do mesmo sistema, ainda hoje. Nós estamos debaixo da lei de Moisés. Eles dizem o seguinte: olha, houve um pedaço da lei que foi anulado, mas esse pedaço foi só a lei cerimonial e a lei civil, a lei moral permanece. Nós explicamos ontem que isso não é verdade. Nós explicamos ontem que a lei é monolítica. Se ela foi cancelada, ela foi totalmente cancelada. Aliás, o autor de Hebreus diz o seguinte: quando se muda o sacerdócio, também há mudança de lei. E houve mudança de sacerdócio. O nosso Senhor Jesus é o nosso sacerdote. Ele é da tribo de Judá. O sacerdócio anterior era da tribo de Levi. Então não estamos mais debaixo da lei. Houve mudança de sacerdócio. E explicamos por que nós obedecemos então a moral da lei. E eu expliquei ontem por quê. Olhando para Romanos 8, olhando para Romanos 7, nós aprendemos por que aprendemos e vivenciamos a moral da lei, explicando que na nova aliança já inaugurada, a lei é gravada no nosso coração, de modo que nós servimos como filhos transformados e não como servos debaixo de um sistema legal. Esses ensinos já eram divulgados pelo próprio Irineu de Leão, no seu livro Contra Heresias, no século II. Foi com Irineu de Leão que eu aprendi isso. Não foi uma doutrina do século XIX que me ensinou isso. Eu estudei os livros de Irineu de Leão, a obra de Irineu de Leão principal. E ele dizia isso. Uma doutrina que nós abraçamos, não estamos debaixo da lei. Irineu dizia isso, os dispensacionalistas dizem isso, os aliancistas não, eles dizem: nós estamos debaixo da lei, pelo menos da lei moral. Bom, ok, sem problemas. Vamos ver as implicações disso, e veja o que vem aí. Desse modo, olha só, desse modo, as bênçãos e maldições dos montes Ebal e Gerizim aplicam-se à igreja. Claro, vocês já ouviram falar dessas bênçãos e maldições do monte Ebal e Gerizim? Elas estão em Deuteronômio 28. Irmãos, é o capítulo mais assustador da Bíblia. Veja, abra em Deuteronômio 28. Veja o que diz o texto, observe com atenção.
Vamos gastar alguns minutinhos nisso aqui. Eu não quero cansar vocês, fiquem tranquilos, não vou soltar vocês às 9 da manhã. Veja aqui Deuteronômio 28. Veja que o texto fala sobre as bênçãos e as maldições. O texto diz assim, versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor, diz o texto, o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então notem, o aliancista diz: isso aqui é para a igreja. Isso aqui é para a igreja, estamos debaixo da lei, é um sistema só, não há dispensações diferentes, não há distinções na administração do trato de Deus com a humanidade. Nós, a igreja, estamos dentro disso aqui. Ok, isso é muito bom, gostei, vamos em frente. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha só que maravilha isso aqui, olha só: bendito serás tu na cidade e bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Vejam o 11, versículo 11: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Muita riqueza, vão ficar ricos. Vejam, o Senhor te abrirá seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Uau! Gostei! Vou ser aliancista. Isso é muito bom. Ok? Veja, olha só: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Isso é para a igreja. Isso é para a igreja. Por outro lado, existem as maldições. Se você não cumprir, o que acontece é o oposto. Se você não cumprir, você vai empobrecer muito. Vai ser uma miséria. Leiam em casa depois, o capítulo é longo, eu não vou ler tudo, mas tem mais maldição do que bênção. Lembrem-se disso. As bênçãos vão até o versículo 14, o resto é só maldição, que é para assustar. Se você não obedecer, olha, vai ser doença sobre doença, miséria sobre miséria, não haverá chuva. Vocês aqui desfrutam da chuva em outubro, né? Nem em outubro vai ter chuva, nem em outubro, nem em dezembro, nunca haverá, novembro, dezembro, nunca, não haverá chuva. O Senhor transformará o céu em bronze, não cairá uma gota de água, e você não comerá nada do que você plantar. Tudo será destruído, inclusive pelos inimigos, e os inimigos tomarão tudo de você, matarão seus filhos diante dos seus olhos, estuprarão a sua esposa e suas filhas, e levarão você cativo, e ninguém vai querer comprar você como escravo. Todos vão te desprezar. De noite você vai orar a Deus para chegar o dia, e de dia você vai orar a Deus para chegar a noite. Você não suportará o sofrimento que eu vou trazer sobre você, se você não cumprir a lei. É isso. Ok, ainda quer ser aliancista? Ok, muito bem. Como eu resolvo isso? Se isso se aplica à igreja, como explicar isso? Muitos irmãos nossos são fiéis, são obedientes, guardam a palavra de Deus e são pobres, não emprestam para ninguém, vivem pedindo emprestado, começam um negociozinho lá, tentando melhorar de vida, o negocinho que eles abrem vai para trás. O que está acontecendo? E aí você olha para os perversos, para as pessoas que são pessoas de vida torta, e eles prosperam, enriquecem. O que está acontecendo?
Por que não está funcionando? Quando eu fazia o meu curso de mestrado numa escola aliancista, houve um pastor, durante uma das aulas, e ele disse o seguinte para o professor, um aliancista conhecido, doutor em teologia, disse o seguinte para o professor: professor, eu estou com um problema. Pois não, qual é o problema? Eu preciso que o senhor me ajude. O que é? Eu estou pregando em Deuteronômio na minha igreja. E na minha igreja eu tenho uma senhora que ela é o exemplo maior de obediência à palavra de Deus. Ela é a crente mais piedosa que eu tenho na igreja. É a mais piedosa. No entanto, ela é também a mais pobre e a mais doente. Como eu vou pregar nesse texto de Deuteronômio 28 no domingo? Como? Se ela que é tão fiel, e isso se aplica a nós, segundo entendemos, e ela que é tão fiel é a mais doente e a mais pobre. Nesse momento, eu que estava interessado em aprender bastante sobre aliancismo, me ajeitei na cadeira. Eu preciso aprender a resposta. Deve ser uma resposta extraordinária. É a elite pensante da teologia que eu vou ouvir agora. É a nata da exegese bíblica. Eu me ajeitei na cadeira, eu não posso perder isso. E eu fiquei atento ali ouvindo. E o professor abriu a sua boca para falar. E sabe o que ele disse? Você deve explicar para ela que tudo isso é simbólico, é espiritual. O quê? Isso aqui é simbólico? Isso aqui é espiritual? É. Que fácil. Por que eu não pensei nisso antes? É tão fácil resolver um problema hermenêutico, não é? Tão simples. É só você espiritualizar. O texto não diz isso realmente. Essas palavras não significam o que significam. Essas palavras significam o que você bem entender. O que significa tua amassadeira? Sei lá, inventa qualquer coisa aí. O que significa pedir emprestado e não pedir emprestado? Sei lá, inventa qualquer coisa aí, está valendo, está valendo. Tudo é espiritual e simbólico. Acabou a aula, eu fiquei pensando, Senhor, quando os primeiros israelitas leram isso, como eles interpretaram? De modo simbólico ou literal? Literal? Quando os profetas do Antigo Testamento perceberam que Israel estava desobedecendo a lei, como foi que eles os alertaram? Olha, virá miséria, falta de chuva e exílio. O que era isso? Eles estavam interpretando o texto de que jeito? De que modo os profetas de Deus estavam interpretando o texto? Eles estavam interpretando o texto de modo literal. E quando o povo desobedeceu, Deus cumpriu esse texto de que jeito? De modo simbólico ou de modo literal? De modo literal. Então nós olhamos para essas coisas e dizemos, Senhor, é correto fazer isso com as Escrituras? Não é mais correto entender que essas coisas todas pertenceram a uma dispensação específica que não está mais em vigor? E graças a Deus não está mais em vigor. A teologia da prosperidade adota isso. A teologia da prosperidade fala, se você obedecer, você vai ficar rico, você será cabeça e não cauda. Isso é teologia da prosperidade hoje em dia. Mas para eu não cair na teologia da prosperidade, eu abraço Orígenes de Alexandria, que era o teólogo que alegorizava tudo. Em vez de sair na foto com Edir Macedo, eu não quero sair na foto com Edir Macedo, ensinando literalmente aqui que o crente vai prosperar. Para não sair na foto com Edir Macedo, que não vai pegar bem para mim, eu saio na foto com Orígenes de Alexandria, que alegorizava tudo. É uma foto melhor um pouquinho. Eu prefiro não sair na foto com nenhum dos dois. Com nenhum dos dois. E entender. O Senhor agiu assim num determinado tempo, mas esse período passou. E o que eu aprendo então desse texto? Que o Senhor é severo. Com Ele não se brinca, que o seu juízo é duro e que eu devo temê-lo. Mas essas coisas compõem o modo como Deus lidou com o seu povo no passado. A lei e a sua maldição passou.
Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok, desse modo então, as bênçãos e maldições da lei não se aplicam à igreja. A igreja não está debaixo da lei. Muito bem, eu quero compartilhar mais uma coisinha antes de nós sairmos. Há várias coisinhas aqui. No item 2 fala sobre o pacto abraâmico, mas eu creio que se eu entrar nesse assunto eu vou cansar muito vocês hoje. Então eu vou encerrar falando sobre esse item que vem agora aqui. E aí então encerramos. Esse item eu não posso deixar de falar. Então amanhã nós entramos aí num outro assunto que seria a questão da igreja e Israel. Veja aí. Veja o que diz esse itemzinho aqui. O sábado, na visão aliancista, o sábado, que também pertence à lei moral. Opa, lembrem-se, a lei moral não foi anulada, eu estou debaixo dela, se eu sou aliancista. O sábado está na lei moral, então eu tenho que obedecer o sábado. Ok, o sábado e a circuncisão, que foi instituída antes da lei, outro problema. A circuncisão também não é da lei cerimonial. A circuncisão é uma norma que não pertence à lei cerimonial. Ela foi estabelecida antes da lei. Abraão foi circuncidado. Então essas coisas, se não existem dispensações distintas, essas coisas estão em vigor. O quê? A circuncisão e o sábado estão vigorando, não foram anulados. É uma administração só. É o pacto da graça, desde Gênesis 15 até hoje, não mudou nada. O que foi anulado foi a lei cerimonial e a lei civil, o resto está valendo. Ok? O que fazemos então com isso? O sábado está na lei moral e a circuncisão é antes da lei cerimonial. Como elas permanecem? Muito fácil resolver esse problema. Não contavam com a minha astúcia, não? É a exegese de Chapolin. Vamos conhecer a exegese de Chapolin. Como se resolve isso? Muito simples, fácil demais, óbvio. Óbvio, vejam que óbvio, vejam que a exegese gerou, simples. O sábado virou domingo. Como assim? O domingo é o sábado cristão. Mas é? É. Mas, como assim? Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Peraí, deixa eu entender o raciocínio então. Jesus ressuscitou no domingo, consequentemente o sábado virou domingo. Essa é a lógica de vocês. Qual é o fundamento disso, bíblico? Nenhum, nada, zero. A igreja se reunia no primeiro dia para coletar as ofertas para as igrejas pobres de Jerusalém. No primeiro dia da semana eles colocavam de parte ali o dinheiro. Ok, o que mais? João teve suas visões em Pátimos no primeiro dia da semana. Ok, essa é a base bíblica para dizer que o domingo virou o sábado. É isso. Vocês leem esses textos, e lendo esses textos, fazendo uma hermenêutica, uma exegese séria, vocês deduzem a partir desses textos, já que João teve suas visões no primeiro dia da semana, o domingo virou sábado, o sábado virou domingo. Já que as igrejas colocavam de parte as suas ofertas no primeiro dia da semana para ajudar os crentes pobres de Jerusalém, já que elas faziam isso no primeiro dia da semana, então lógico, óbvio, que o sábado virou domingo. Ok. Jesus ressuscitou no domingo, logo, óbvio, o sábado virou domingo. Queridos, essa é a elite teológica.
Isso é exegese, isso é hermenêutica, isso é pegar um texto e extrair dele o que ele está dizendo, ou é impor aos textos, que não tem nada a ver com isso, as minhas ideias. Mas é exatamente isso que é dito: o domingo é o sábado cristão. Você tem que guardar o domingo. Há aliancistas que não comem em restaurante no domingo, porque eles não trabalham e não aceitam desfrutar do trabalho dos outros. Eu já perguntei para alguns: como vocês vão na igreja? Porque se você mora num condomínio, você vai ter que pedir para o porteiro abrir o portão. Ele vai trabalhar para você. E se você não tiver gasolina, você vai ter que abastecer para ir à igreja. Como você faz? Não, nós tentamos deixar tudo pronto no sábado, para no domingo não termos que usar essas coisas. Mas isso é impossível, isso é bobagem. Para que isso? Não, o domingo é o sábado cristão e nós vamos observar isso. Claro que a grande maioria só tem isso na teoria e não observa nada. Mas na teologia aliancista, o domingo é o sábado cristão, pelas bases que eu mencionei a vocês agora. Acredite se quiser. Isso não é exegese, isso não é hermenêutica, isso é criatividade, só e nada mais. E pior, a Bíblia diz expressamente em Romanos 14, que não há diferença nenhuma entre dia e dia. Veja Romanos 14, versículos 5 a 7. Não vou ficar discutindo isso aqui, porque os irmãos já sabem isso. A saciedade, é óbvio, simples, claro. 14, 5 a 7. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Ou seja, na questão de dias, faça o que você quiser. Não existem dias sagrados para nós. Nesta dispensação, não existem dias sagrados. Paulo condena os galateus dizendo: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio tenha eu corrido em vão para convosco. Paulo condena a guarda de dias, especialmente no que diz respeito com objetivos salvíficos, não é o caso aqui. E Paulo condena a imposição da guarda de dias em Romanos 14, como acabamos de dizer. Para nós, não há distinção nenhuma. Se eu quiser guardar, eu guardo. Se eu não quiser, não guardo. Isso é uma questão de escrúpulos pessoais, como dizia Calvino. É uma decisão minha. Se eu quiser guardar, eu guardo. Se eu não quiser, não guardo. Eu sou livre dessas coisas. Não existe sábado cristão. Isso não existe. É invenção aliancista. Só isso e nada mais. E a circuncisão? Vejam o que é dito. A circuncisão permanece por meio do batismo infantil. O quê? Sabe o que é o batismo infantil? É a circuncisão cristã. Mas onde está isso? Onde a Bíblia diz isso? De onde nós tiramos isso? Como nós podemos afirmar uma coisa dessas? Que o batismo infantil é a circuncisão cristã. Qual é a base para isso? A Bíblia não diz uma vírgula sobre esse assunto, não afirma nada sobre isso, mas esse é o ensino. A circuncisão não foi anulada, porque não pertence à lei cerimonial. Existe só um modo de Deus tratar a humanidade, que é o pacto da graça, e a circuncisão está lá. Só mudou o formato, agora é circuncisão com água, e inclui agora as meninas também. Antes era com faca, só os meninos. Agora é com água, ainda bem, né? E inclui as meninas também. Algumas mudançazinhas, mas continua a circuncisão. Qual é a base bíblica para isso? Vou mostrar para vocês. A base bíblica está em Colossenses 2, 11 e 12. Vocês vão ver claramente aqui, Colossenses 2, 11 e 12, a base bíblica para a afirmação de que o batismo infantil é a circuncisão. Vamos olhar aí, é a circuncisão cristã. Veja aí a clareza desse texto a ensinar isso. Diz assim: nele também fostes circuncidados, Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo.
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Pronto, aqui está a prova de que a circuncisão é agora o batismo infantil. Está aqui a prova. Perceberam? Perceberam a prova aqui? Não? Nem eu. Leia de novo sozinho. Tente achar. Não tenha medo, tente achar. Leia de novo e tente achar aqui. Dizendo aqui que a circuncisão virou o batismo infantil. Onde está isso? Eles afirmam, não, aqui circuncisão e batismo são a mesma coisa. O quê? Nesse texto, circuncisão e batismo são a mesma coisa? Leia de novo. O texto aqui está falando de duas realidades distintas. A circuncisão de Cristo, que é o despojamento da nossa carne, é o enfraquecimento da nossa natureza pecaminosa. E o batismo de que ele fala aqui, a inserção no corpo de Cristo. São duas bênçãos totalmente distintas. O que vocês estão dizendo? Onde esse texto fala que circuncisão é o mesmo que batismo? E onde esse texto fala que circuncisão agora é o batismo infantil? Onde essas coisas estão? Isso é exegese? Você tem um diploma de doutor em hermenêutica para dizer isso? É melhor você rasgar o seu diploma e parar de zombar de nós, porque isso é zombaria, isso é zombar do texto. O apóstolo Paulo quis ensinar isso. O apóstolo Paulo quis dizer que a circuncisão agora é o batismo infantil quando escreveu isso. O apóstolo Paulo quis dizer que batismo e circuncisão é a mesma coisa quando escreveu isso. Claro que não. Ele está dizendo o que aconteceu conosco quando crentes, como crentes. Ele está dizendo, olha, quando vocês foram crentes, vocês tiveram a sua natureza pecaminosa neutralizada. Nós chamamos isso de circuncisão de Cristo. Ele amorteceu a sua natureza pecaminosa e mais, ele batizou vocês, ou seja, ele lavou vocês e inseriu no corpo de Cristo. Duas realidades espirituais totalmente distintas. Não tem relação nenhuma entre uma e outra, a não ser uma relação de que nós todos os crentes desfrutam dessas duas bênçãos especiais, mas elas não podem ser identificadas como sendo as mesmas. Não, é diferente a circuncisão de Cristo e o batismo, outra coisa, e muito menos isso se relaciona com o batismo infantil. Então, queridos, nós olhamos para essas coisas e dizemos, será mesmo que o aliancismo é um sistema que eu devo, hermenêutico, que eu devo levar a sério? Será? Será que eu devo mesmo levar a sério um teólogo que pega um texto como esse e extrai dele lições que não estão lá? Que pega um texto como o das 144 mil testemunhas e tira conclusões que nem em sonho nós podemos extrair daquele texto? Será que podemos levar a sério uma hermenêutica que pega as duas testemunhas e as transforma no Antigo e no Novo Testamento? Será que dá para levar a sério teólogos assim? Desculpem. Será que dá para ficar impressionado com a postura professoral de superioridade intelectual que esses homens muitas vezes apresentam? Não todos, é verdade, mas muitos deles apresentam. Dificilmente. Reconheço, queridos, que há muitos teólogos aliancistas que são piedosos e que entendem a fraqueza do argumento. Dizem, realmente é uma dificuldade que nós temos aqui, eu acho que vocês têm razão e tudo mais, e nós temos que tirar o chapéu para homens assim, que são honestos assim. Mas a pergunta que fica é, por que então você não abandona esse sistema falho? Por quê? É um comprometimento denominacional? É isso? Desculpe. Mas se você abraça o sistema sabendo que ele é fraco, falho e que ensina em verdade, e faz isso por comprometimento denominacional, os seus valores têm que ser revistos. Os seus valores têm que ser reavaliados. Porque acima de qualquer coisa está o comprometimento com a verdade. E interpretar os textos dessa forma não é preservar a verdade. Não é. Amados, nós vamos encerrar agora aqui
Amanhã nós vamos falar sobre Israel e a igreja. Há vários textos que são usados para afirmar que a igreja é Israel. E nós vamos então trabalhar isso. Hoje nós vamos ficar por aqui. O restante desse quadro eu não vou ter tempo de apresentar, não vai ter jeito. Mas eu vou deixar aqui os slides para que os irmãos avaliem aí em suas casas e possam ter acesso a isso depois. Não sei para quem eu passo a palavra agora. Para o pastor. Ok, pastor, vem à frente. Obrigado, queridos. Amanhã estaremos juntos novamente. Eu ainda tenho 20 exemplares do meu livro lá na entrada. Se os irmãos quiserem, há vários conceitos que eu tenho compartilhado aqui no pequeno manual de doutrinas básicas. Há somente 20